Olá, bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sexta-feira, dia 26 de março de 2021. Estamos iniciando esse dia glorificando a Deus por tudo aquilo que Ele é em nossa vida, porque Ele é santo, poderoso, majestoso. O Senhor é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. O Senhor é aquele que tem nas suas mãos os nossos nomes gravados e cada vez que Ele olha para as suas mãos, Ele vê cada um de nós, né? O Senhor é o Deus poderoso, o Deus que não nos abandona em nenhum momento. E por isso, nessa sexta-feira, nós temos a certeza de que podemos caminhar na direção daquele que tem todo o controle e que nos ama com um amor tão grande que foi capaz de entregar o seu próprio Filho para que nós pudéssemos ter vida novamente, para que nós pudéssemos ser chamados filhos de Deus. E isso deve sempre alegrar o teu coração. Ainda que você esteja passando por grandes momentos de dificuldade, lembre-se sempre que o Senhor é aquele que está te chamando de filho, e isso deve sempre nos alegrar. Nesta manhã, nós vamos conversar um pouquinho a respeito de uma passagem que está em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, nós vamos ler o versículo de número 18. 1 Tessalonicenses 5:18. Diz assim: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Até aqui. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Contextualizando aqui essa passagem, Paulo escreve essa carta ao povo de Tessalônica. Era uma igreja de novos convertidos a Jesus Cristo, uma igreja que estava começando, estava bem no início, tinha pouco mais de 2 anos. Então era uma igreja fervorosa, uma igreja que com uma fé muito forte em Cristo Jesus, vivendo as maravilhas de crer em Cristo Jesus. No entanto, com o ensinamento de que Jesus viria e Jesus virá, e nós sabemos que Jesus virá, esses crentes de Tessalônica estavam passando por grandes dificuldades de entendimento, porque eles imaginavam que Cristo voltaria em pouco tempo. Se Cristo morreu e a promessa de voltar, eles imaginavam que seria logo essa volta de Jesus Cristo. Por isso, quando eles se converteram e começaram a ver que as pessoas de suas famílias estavam falecendo, estavam morrendo, eles começaram a questionar: ora, mas e agora? O que aconteceu com esse meu pai, com essa minha mãe, com esse meu parente que morreu e sem Cristo ter voltado? Então eles estavam passando por um grande momento de dificuldade de entendimento. E quando nós não entendemos a palavra de Deus, há um grande risco de nós nos esfriarmos da nossa fé e diminuindo, se enfraquecendo. Então, entender as coisas de Deus, a palavra de Deus e tudo que nela está é muito importante para que a nossa fé seja revigorada diariamente, né? Seja revigorada, seja fortalecida. E depois que Paulo, então, resolve escrever essa carta para eles, explicando tudo isso, no final dessa carta ele vai nos orientar como é que deve ser a vida de um cristão, a vida de uma pessoa que ama Jesus Cristo e que está esperando a sua volta. Lembra, o povo de Tessalônica estava passando por dificuldades de entender como se daria a volta de Cristo e em quanto tempo isso seria. E nós também, muitas vezes, temos dificuldade: quando será que Cristo voltará? E a palavra de Deus nos ensina também que nós não devemos saber a hora nem o dia. Isso pertence somente ao Pai. Mas que nós devemos esperá-lo, como quem espera um ladrão em sua casa, se protegendo de todas as coisas. Então, como é que deve ser a nossa vida de cristãos, de crentes em Jesus Cristo, esperando esta volta de Jesus Cristo? Que pode ser, enquanto estamos aqui, para todos nós, ou amanhã, ou daqui a pouco o Senhor pode nos recolher, pode me recolher, pode te recolher. Nós podemos morrer, nós não sabemos quando. E esse dia será o dia que você virá encontrar com Jesus. Como é que deve ser a nossa vida? E aqui Paulo está dizendo no versículo de número 18, uma coisa que é muito difícil para nós muitas vezes. Eu queria que você se atentasse, porque do capítulo 14 ao capítulo 23, ao versículo
do versículo 14 ao versículo 23, Paulo vai citar como é que nós devemos viver. Eu li apenas o versículo de número 18, mas vai do 14 ao 23. No 18 ele diz assim: em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Porque eu disse que muitas vezes é uma dificuldade para nós. Porque quando as coisas estão indo muito bem, nossa vida está indo muito bem, nossas finanças, a nossa saúde, a nossa família, não temos perdas de pessoas na nossa família, nossos filhos passam na faculdade, nossos filhos se formam na faculdade, os nossos filhos têm uma conquista importante. Qualquer coisa, em qualquer área de nossa vida está indo muito bem, é muito fácil agradecer a Deus. Tanto que nós dizemos assim, para e pensa um pouquinho, graças a Deus, meu filho passou na faculdade. Graças a Deus estamos bem. Graças a Deus. É fácil, não é? Agora, dizer, graças a Deus eu perdi o meu marido. Graças a Deus o meu casamento está arruinado. Graças a Deus eu perdi o emprego. Graças a Deus eu estou com uma doença grave. Nós não fazemos isso, não falamos. Nós não estamos dizendo, a palavra não quer dizer aqui que nós temos que agradecer pelas dificuldades, pelas derrotas, pelos fracassos, pelas tribulações. Não é agradecer, mas ser gratos a Deus, porque nós sabemos que nós que cremos em Jesus Cristo, tudo que acontece conosco está contribuindo para o nosso bem. Lembra? Tem uma passagem na Bíblia que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando a Bíblia fala todas as coisas, são todas as coisas. Até o mal que nós estamos passando momentaneamente está cooperando para o teu bem. Porque ele está fazendo com que Deus vai nos moldando segundo a tua imagem e semelhança. E por saber que nós estamos sendo moldados por Jesus Cristo, também nas dificuldades, dai graças a Ele. Dai graças. Senhor, eu sei que eu estou passando por uma dificuldade muito grande, estou sofrendo muito grandemente, muito fortemente a respeito disso, mas eu sei que tudo o Senhor tem o controle. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é maior do que o meu problema. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor não perdeu o controle, apesar de eu estar passando por esse problema. Eu te agradeço, Senhor, porque eu sei que o Senhor é comigo durante todos os dias da minha vida, independente da situação que eu estou. Eu agradeço porque o Senhor não virou as costas para mim. E esse problema está diante de mim para que eu seja cada vez melhor, para que me dê muitas vezes coragem, para que eu possa ver a tua glória. Entende? Não é agradecer, obrigado, Senhor, porque eu estou com uma doença grave. Não é isso. Mas agradecer porque Deus é maior que isso. Agradecer porque o Senhor é quem está no controle e Ele não nos abandona. Em tudo, dai graças. Porque, olha só, por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que agradecer, dar graças a Deus por estar passando por dificuldade? Porque essa é a vontade de Deus. Porque essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que você só o agradeça, que você só o reconheça na bonança, mas a vontade de Deus é que você o reconheça como teu Senhor em todos os momentos. Essa deve ser a nossa vida. Reconhecer que Deus é Deus. Se Ele tem um louvor que diz, se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Reconhecer que Deus continua sendo Deus numa pandemia como estamos passando. Ele continua sendo Deus, continua sendo governador, continua sendo controlador, continua sendo rei, continua sendo soberano. Deus não perdeu a tua soberania para o coronavírus, Deus não perdeu o teu poder para os poderes humanos, Deus não perdeu, Ele continua sendo Deus. Dê graças, reconheça quem Ele é na tua vida. Reconheça que Ele é muito maior que o teu problema. Quando nós colocamos os olhos nos problemas, eles ficam grandes. Mas quando nós colocamos os olhos em Deus, os problemas ficam minúsculos. Porque o teu Deus é muito maior que o teu problema. Dê graças a Deus pelo que você está passando. Dê graças em tudo. Dá graças, diz a palavra. Por que eu tenho que fazer isso? Porque essa é a vontade de Deus. Porque você está mostrando para Ele que você o reconhece apesar dos problemas. Que você o tem como Senhor apesar dos problemas. Entende?
Essa é a postura do cristão. Essa é a postura do cristão. E quero colocar mais 2 versículos que Paulo está nos ensinando nesta passagem de como deve ser a nossa vida como cristãos, como pessoas que amam a Jesus Cristo, que dizemos que amamos a Ele. Regozijai-vos sempre. Alegrai-vos sempre. Se contente. Regozijar quer dizer alegre-se, contente-se. Contente-se, contente com o que você tem. Muitas das nossas depressões, muitas das nossas ansiedades, muitos dos nossos problemas, muitos da nossa correria, é porque nós fixamos os nossos olhos naquilo que nós não temos. E nós nos frustramos porque nós lutamos para ter aquilo que outras pessoas têm. E muitas vezes Deus não quer nos dar aquilo que os outros têm. E quando nós focamos nisso, a frustração muitas vezes é certa. Nunca estamos contentes com o que nós temos. Já percebeu? Nós nunca estamos contentes com o que nós temos. Se você sonha com um carro novo, você batalha para conquistar esse carro novo. Quando você compra o carro novo, no dia seguinte a sua cabeça já tem outra coisa. Agora eu quero, agora eu quero, agora eu quero. Nós nunca estamos... Não é errado, não, muito pelo contrário. Nós devemos sempre ter metas, porque o Senhor tem para dar. O Senhor tem para dar para nós. No entanto, enquanto nós não temos, lute para ter, mas enquanto nós não temos, alegre-se com o que você tem. Se o Senhor der, Ele é Deus. Se o Senhor tirar o que você tem, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Alegre-se sempre, contente-se sempre e ore sem cessar. Ore sem cessar. 3 grandes conselhos e direção para mim e para você nesta manhã de sexta-feira. Como é que deve ser a nossa vida enquanto estamos esperando a vinda de Jesus Cristo? São vários, lembrando, do versículo 14 ao versículo 23. 23. Mas eu foquei apenas em 3. Em tudo dai graças. Alegre-se sempre, regozijai-vos sempre, contente-se sempre. E orai sem cessar. Você quer dizer então que eu devo ficar de joelhos na minha casa todo o tempo orando? Não disse isso. Orai sem cessar é você ter tempo, sim, de oração no seu quarto, no lugar que você escolher. É necessário que você separe um tempo na tua casa? Sim. É necessário que você separe um tempo na tua casa para ler a palavra de Deus? Sim. No entanto, orai sem cessar é estar em espírito de oração. É estar ligado ao trono da glória. É estar ligado a Jesus Cristo. É no seu interior poder estar cantando um louvor. É no seu interior, enquanto você está passando a tua roupa, é estar falando com Cristo. É no teu interior, é clamando pelo Espírito Santo. É estar em comunhão com Cristo. Porque assim você e eu iremos conseguir resistir às tentações que o inimigo vai colocando na nossa vida todos os dias. Orai sem cessar vai fazer com que nós estejamos mais ligados a Cristo. E vai ser mais fácil para mim e para você alegrar-nos. Vai ser mais fácil para mim e para você nos contentar com o que nós temos. Orar sem cessar, estar em comunhão com Jesus Cristo todos os dias, vai ser mais fácil nós em todo o tempo dar graças ao Senhor. Dar graças porque o feijão queimou. Dar graças porque o Senhor não nos deu aquele carro. Dá graças porque o Senhor fechou a porta de um emprego. Porque Ele é maior que o emprego. Ele é maior que o feijão que queimou. Ele é maior que teu filho que te desobedeceu. Ele é maior. Que o Senhor nos ajude nessa sexta-feira. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos encha do teu Espírito Santo. Para que nós possamos orar sem cessar. Nos alegrarmos sempre e em tudo dai graças, reconhecendo que Ele é Senhor em nossa vida. Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar, se você puder. Se você não puder, entre em espírito de oração, que nós vamos pedir para que o Senhor, que é todo-poderoso, nos ajude a sermos e a vivermos como Paulo nos ensina na primeira carta de Tessalonicenses. Senhor Jesus, nós te louvamos e bendizemos e te agradecemos por essa palavra, Senhor, que privilégio poder ouvir do Senhor, os direcionamentos de como devemos viver. Nós estamos aqui porque reconhecemos, Senhor, que sozinhos nós não conseguimos.
Nós não conseguimos orar sem cessar, nós não conseguimos dar graças a Ti, Senhor, diante dos problemas, nós não conseguimos não nos contentarmos. A verdade é que nós não nos contentamos com muitas coisas e queremos sempre mais, Senhor. Por isso pedimos, Senhor Jesus, que, reconhecendo que nós não somos capazes de fazer isso sozinhos, que o Senhor nos encha com Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo enche o nosso coração, Senhor Jesus, nos transformando segundo a Tua imagem e semelhança, nos fortalecendo contra aquilo que nós somos, nos fortalecendo, colocando nossos olhos em Ti, Senhor. Faça com que em nós, Senhor, habite o Teu poder, a Tua misericórdia, a Tua graça, e vai fazendo com que nossos olhos cada vez mais olhem para o alto, Senhor. Não olhe para os problemas diários, não olhe para nossas derrotas, mas olhe para o Deus que é todo-poderoso, que é maior que os nossos problemas, que é maior que as nossas tribulações. Direciona-nos, Senhor Jesus, e faça em nós a Tua vontade. Se há alguém no nosso meio, Senhor, que ainda não consegue se contentar com o que tem, se há alguém no nosso meio, Senhor, que não consegue dar graças a Ti no momento de tribulação, que o Senhor visite nesta manhã. Que o Senhor toque com o poder das Tuas mãos, Senhor Jesus. Que o Senhor atrai para Ti, Senhor Jesus, essas pessoas que estão precisando desse refrigério, mas também da força do alto, para poder fazer aquilo que agrada a Ti, independente da nossa situação. Que o Senhor seja glorificado em nossa vida, que o Senhor seja conhecido por todos, em todos os lugares, até que o dia que o Senhor venha nos buscar. Nós estamos esperando esse dia glorioso, Senhor. Mas até lá, nos ajude, nos sustente, nos mantenha perto de Ti. Tudo isso seja para a glória do Teu santo nome. Amém. Amém, amados. Deus te abençoe. Te dê uma linda sexta-feira, uma abençoada sexta-feira, um final de semana cheio das graças e misericórdias do Senhor. Que você experimente a maravilha que é estar em oração todo o tempo, que você experimente dar graças ao Senhor em todo o tempo, apesar de todas as coisas, que você experimente se contentar em Cristo, que morreu na cruz por você. O maior dom Ele te deu foi naquela cruz, que te deu a vida eterna. Se alegre nisso. Não coloque a sua alegria, não, nas coisas que você tem perdido na pandemia. Não coloque a tua confiança nisso, mas coloque a tua confiança, a tua alegria na vida eterna. Isso é o grande presente de Cristo para mim e para você. Amém? Deus te abençoe. Voltaremos na segunda-feira entre 9h30 e 10 horas da manhã, se Deus assim quiser. Deus te abençoe. Um bom final de semana.